Abra sua Bíblia em João 3, versos de 1 a 7. Gosto muito desse texto, porque também está na minha carta favorita, no livro favorito aqui da Palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e o nosso desejo nessa noite é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida e me use, ó Pai, como instrumento Teu para proclamar o Evangelho do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quem aqui gosta de novidade? O Vaguinho falou que gosta. Quem aqui gosta de uma surpresa, uma festa de aniversário surpresa? Minha esposa ama de paixão, assim. Mas Deus não foi tão bondoso com ela, porque deu um esposo que não manja fazer essas coisas, meus irmãos. Eu sou ruim de fazer surpresa, sabe? Sou ruim de dar presente. Eu me esforço muito porque eu amo muito a minha esposa, mas o pouco que eu faço é por amor a ela. Mas isso não faz muito parte do meu coração, não. Mas é difícil nós encontrarmos pessoas que não gostem de surpresas. É difícil nós encontrarmos pessoas que não gostem de novidades. Não é verdade? Mas por mais que a gente goste de novidades, por muitas vezes nós ficamos batendo e insistindo em coisas que não nos levam para novidade alguma. Nós falamos que gostamos de novidade, mas por muitas vezes nós estamos muito acomodados e muito confortáveis na maneira que nós estamos vivendo. Nós gostamos de novidade, eu gosto de coisas novas, mas o que eu tenho já é tão bom. Não vamos ficar assim, não vamos mexer no time que está ganhando, não é? Mas Albert Einstein, ele já disse que loucura ou insanidade é a gente fazer a mesma coisa repetidas vezes pensando ter um resultado diferente. Isso é loucura. Isso é insanidade, você continuar fazendo sempre a mesma coisa na expectativa de alguma coisa acontecer de novo, alguma coisa acontecer diferente. E o Senhor é um Deus de novidades. O nosso Deus é um Deus de surpresas. O nosso Deus não é um Deus estático. O nosso Deus, Ele age e continua agindo na minha e na sua vida, e sempre de uma maneira nova, sempre de uma maneira fresca, revigorante, que nos dá a vida. Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele gosta de encontros, Ele gosta de se encontrar com as pessoas, Ele gosta de ter comunhão comigo e com você. O nosso Deus, Ele é especialista em se encontrar com uma pessoa e transformar radicalmente o seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Nós temos vários exemplos na palavra do Senhor de pessoas que foram assim, que aconteceu na vida deles. Nós temos um Moisés que passou de um assassino para o líder de todo um povo, aquele que guardou e que recebeu a lei. Nós temos, Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que consentiu com a morte de Estevão, consentiu com o apedrejamento de Estevão e se transformou naquele que pregava o Evangelho, no apóstolo dos gentios. Nós temos Jacó, que era o usurpador, o enganador, e o Senhor fez de Jacó o pai das 12 tribos de Israel. E com você? E comigo? O que eu era, como eu agia, ou
um pouquinho mais adiante, como que as pessoas me enxergavam antes de conhecer a Jesus. Como que eu era conhecido antes de ter um encontro com o Senhor. Talvez agora você esteja aí pensando, né? O que meu pai achava de mim? O que a minha esposa achava de mim? O que meu vizinho achava de mim? E eu estou falando no passado de propósito, né? Porque eu estou na expectativa aqui que a sua vida foi transformada, amém? Se você não falou amém, o nosso desejo nessa noite é que ao sair daqui deste culto, você possa falar um forte amém. De falar, a minha vida está transformada porque eu tive um encontro com Jesus. Jesus teve um encontro com Nicodemos. E a partir desse texto que nós lemos, eu gostaria de falar de 3 novidades que Jesus apresentou para Nicodemos. A primeira novidade que Jesus trouxe para Nicodemos foi uma nova religião. Uma nova maneira de ter um relacionamento com Deus, uma nova forma de se aproximar diante da presença de Deus. Mas como assim? Nicodemos era um fariseu. Nicodemos, ele conhecia profundamente a palavra, conhecia profundamente o Antigo Testamento. E não apenas era um fariseu rigoroso, como ele era mestre dos fariseus. Nicodemos, ele fazia parte lá do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus. O que fazia o Sinédrio? Era mais ou menos parecido, entre aspas, bem grandes mesmo, com o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele te recebia a lei dos judeus, a lei da Torá, e ele interpretava a lei como que tinha que ser a aplicação dessa lei. E como acontece com o nosso exemplo também, né? A lei já que era praticada e a lei que está no papel, ela acabou tendo várias mudanças. Porque a interpretação da lei, por muitas vezes, elas iam até contrária à própria lei. E Nicodemos era mestre da lei. Ele conhecia muito bem a religião dos judeus. Fazia parte do Sinédrio. Mas mesmo sendo um homem distinto, um homem conhecedor da palavra, um homem preocupado por honrar o nome de Deus, Nicodemos e a sua classe, ali os fariseus, eles eram por muitas vezes ditos por Jesus como hipócritas. Jesus, por algumas vezes no Novo Testamento, chamou os fariseus de hipócritas, como por exemplo Mateus 3, versos de 7 a 10, se você quiser acompanhar, Mateus 3, versos de 7 a 10, que diz: Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ninguém gosta de ser chamado de raça de víboras. Você gostaria? Até porque, no caso dos judeus, né, a cobra era um animal impuro. Ela se rastejava pelo chão, e se rasteja até hoje, né? Pelo menos até onde eu sei, eu só vejo cobra se rastejando pelo chão. Não vi nenhuma cobra voando, a não ser num seriado que eu assisti recentemente, que tinha uma cobra gigante que lá voava. Mas tirando isso, as cobras elas continuam se rastejando pelo chão. E era um animal impuro, e na palavra, né, nós vemos lá no Gênesis que o enganador, o diabo, era conhecido como uma serpente, enganadora, traiçoeira, e os fariseus ficavam mordidos com Jesus. Falei, como assim? Quem é você que está chegando aqui agora e está me chamando de hipócrita, e está me chamando de raça de víbora, está me chamando de cobra? E não apenas isso, Jesus, ele de alguma forma provocava inveja nos fariseus. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus ele ensinava como aquele que tinha autoridade.
Nós vemos isso desses relatos na palavra. Jesus ensinava como aquele que tem a autoridade. Os fariseus falaram: poxa, a gente está tanto tempo aqui pregando, tanto tempo aqui tentando fazer alguma coisa certa, chega esse barbudo aí, né, que a gente vê nos filmes, e ele começa a falar e o povo começa a seguir. Quem é este? Quem é este filho de Maria e de José? Como o pastor Rodrigo leu o texto hoje pela manhã, e os seus irmãos estão aqui, e ele vem e ele desestabiliza todo o nosso sistema, ele está querendo tirar a gente do nosso posto. Jesus veio trazer, meus irmãos, como eu já disse, um novo meio de se relacionar com Deus, um novo modo de viver a religião, não baseada em obras ou no cumprimento perfeito da lei. Jesus nos ensinou sobre uma religião que produz frutos. Jesus, aqui no texto que nós lemos, Nicodemos, aqui no texto que nós lemos, ele fala no versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então a religião que Jesus Cristo mostrou enquanto esteve aqui na terra, a religião que Jesus nos ensinou a viver, é uma religião que produz fruto, que as pessoas olham para quem segue essa religião e falam: eu quero ser parecido com ele, eu quero no mínimo descobrir o que estão fazendo, eu quero saber qual é a origem desse poder todo, eu quero saber qual é a origem dessa felicidade, eu quero saber qual é a origem dessa alegria. João 15, 4, 5 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A religião que Jesus veio nos ensinar é uma religião não baseada puramente em práticas litúrgicas, mas as nossas práticas litúrgicas, elas devem representar uma comunhão com o Pai, elas devem representar uma comunhão com Deus, elas devem representar um coração entregue, submisso a Deus, diante do seu altar. E aí, como era na época de Jesus, hoje também a gente copiou, né? Os seguidores de Jesus, no caso lá os seguidores da lei, tinham os fariseus, os saduceus, os essênios e outras comunidades judaicas, e no nosso período nós temos os batistas, nós temos os presbiterianos, nós temos os assembleianos, nós temos os metodistas, e cada um encontrou o seu modo, o seu jeito de servir a Deus. Eu sou batista por convicção, tá, meus irmãos? Eu não tenho dúvida da minha denominação, não. Tenho um privilégio de dizer que sou batista, apesar de que não tenho tanto privilégio assim, e nem tanta alegria de algumas decisões que são tomadas. Mas eu tenho alegria porque eu sou batista. Essa semana nós tivemos a Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo. A semana inteira nós estivemos lá discutindo assuntos concernentes à nossa denominação, e uma das grandes alegrias de ser batista é nós termos esse sistema de gestão à base de assembleias, né? Nós podemos ali voltar, a gente levanta a mão, é contra, é favorável, apresenta propostas aditivas, propostas substitutivas, e assim a gente discute os assuntos do Senhor de maneira mais democrática possível. Porque é assim que a gente aprendeu. Mas existem outros irmãos que pensam diferente, e glória a Deus por isso. Inclusive, meus irmãos, conta uma história aí, uma anedota, que teve sobreviventes de um naufrágio. E foram 6 os sobreviventes, e eram 6 servos do Senhor, e eles encontraram refúgio numa ilha deserta. E desses 6 tinham 2 batistas, 2 assembleanos e 2 presbiterianos. E depois que cada um montou a sua casa, se ajeitou, eles entraram, fizeram uma assembleia ali no meio da ilha, e eles conversaram e falaram: a gente precisa instituir uma igreja aqui para poder a gente adorar ao Senhor. Aí o batista falou: não, então essa igreja vai ser uma igreja batista, vai ser um sistema aqui de administração da forma assim, assada, nós vamos batizar ali na água, nós vamos fazer por imersão e tudo. O presbiteriano: não, vai ser diferente. Obrigado, Gabi, isso é bênção, hein? Valeu.
vai ser diferente, nossa igreja será uma igreja presbiteriana. Aí o assembleano falou, o modo como vocês vão batizar, eu não sei, eu só sei que eu vou levantar a mão para o céu aqui e o negócio, o fogo vai cair. Aí os irmãos falaram, não sei que vocês não se entenderam, meus irmãos. Aí, eis que surgiu a Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Ilha Deserta, com 2 membros. Glória a Deus. Aí os presbiterianos também falaram, beleza. Igreja Presbiteriana Independente da Ilha Deserta. 2 membros. Aí, glória a Deus. Aí surgiu a primeira Igreja Batista da ilha. E a segunda Igreja Batista da ilha. Uma com um membro e outra com... Às vezes a gente não se entende muito mesmo, não, os batistas, meus irmãos. É um privilégio, mas é um privilégio servir na Casa Batista, não é? Mas as nossas denominações, elas precisam representar Jesus. A nossa igreja precisa representar Jesus. O nosso meio de se organizar precisa representar Jesus. O nosso meio de adorar precisa representar Jesus. Nicodemos, ele era líder dos judeus, meus irmãos. E ele não precisava ter ido lá se encontrar com Jesus. Ele tinha discípulos à sua disposição. João Batista, posteriormente, quando ele estava encarcerado, ele mandou alguns discípulos, vai lá perguntar para Jesus se ele realmente é o Messias. Então, Nicodemos poderia ter feito o mesmo. Tinha lá alguns serviçais discípulos ao lado dele, ele poderia ter falado, vai lá perguntar para esse Jesus qual é que é a dele, para saber o que ele realmente está ensinando. Mas Nicodemos não fez isso. Nicodemos, mestre dos judeus, ele decidiu se encontrar com o mestre Jesus. Um encontro dos mestres. Mas a verdade é, meus irmãos, que onde Jesus está, ele é o mestre dos mestres. E Nicodemos, ele se colocou de novo numa posição de pupilo, numa posição de discípulo, para aprender com o mestre dos mestres. E nós devemos fazer o mesmo. O nosso jeito de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso deve ser de um modo humilde, de um discípulo que se encontra com o Senhor para aprender diretamente dele o modo de alcançar os céus, o modo de servir a Ele com integridade de coração. Nicodemos se esvaziou da sua posição para poder se encontrar com Jesus. Jesus nos ensinou sobre uma nova religião, baseada num relacionamento íntimo com Ele, e que produz resultados, que produz frutos. Mas Jesus apresentou uma outra novidade para Nicodemos. Ele apresentou também um novo reino. João 3,3 diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é o reino de Deus, meus irmãos? O que é o reino de Deus? O que é o reino do Messias? Jeremias profetizou sobre este reino. Jeremias 23, versos 5 a 6 diz, e virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Isaías também profetizou sobre esse reino. Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor,
para que Ele seja glorificado. E Jesus, quando leu esse trecho da palavra de Deus, do profeta Isaías, na sinagoga, em Lucas 4, 20 a 22, ele disse: e fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam de sua boca, perguntavam: este não é o filho de José? Jesus apresentou para Nicodemos um novo tipo de reino. Um reino em que a autoridade soberana é do Deus Todo-Poderoso. A autoridade e o controle e o domínio e a autoridade é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é um reino físico, mas um reino espiritual. Mas os judeus não esperavam esse tipo de reino. Eles queriam uma libertação física, na hora, imediata, terreal. Eles queriam uma libertação da sua atual situação, simplesmente. Eles queriam estar livres dos romanos, eles queriam ter liberdade para poder cultuar a Deus com alegria, eles queriam ser reis junto com o Messias. Eles queriam dominar as nações. Era uma necessidade de dominação, uma necessidade de poder, uma necessidade de satisfação das dificuldades deles daquele período. É claro que nós queremos que as nossas necessidades sejam satisfeitas, não é verdade, meus irmãos? Nós oramos por isso agora. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações. Se nós ouvíssemos todos que estão aqui presentes, nós ouviríamos histórias difíceis e diversas de cada um que está sentado aqui. De pessoas que estão sofrendo e que precisam ter as suas dificuldades resolvidas, que precisam ter as suas necessidades básicas sanadas. Mas quando nós clamamos por uma libertação do Senhor, nós temos a plena convicção, nós crentes em Jesus, que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E que se não é da vontade do Senhor que as nossas necessidades sejam satisfeitas neste tempo, nós temos plena convicção que a vontade do Senhor é que nós teremos todas elas resolvidas no céu. Amém? Você tem certeza disso? E aí nós podemos sofrer com esperança. Nós podemos passar por dificuldades sem desanimar. Nós podemos enfrentar toda e qualquer situação com fé em Jesus, sabendo que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Mas os judeus daquela época, eles não tinham esse tipo de pensamento, eles queriam ter a sua necessidade resolvida naquele tempo. O reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar onde a gente pode entrar ou sair quando a gente quer. Ele não tem ali um limite territorial, como tem lá a tríplice fronteira, né? Que você consegue pisar para um lado e falar: agora eu estou aqui na Argentina, agora eu piso para um lado, eu estou no Brasil, agora eu piso para o outro lado, eu estou no Paraguai. Não é assim que funciona o reino de Deus, meus irmãos. Quem aqui já está vivendo no reino de Deus? Nós acreditamos que nós já vivemos sob influência do Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Nós já vivemos sob influência do Deus Todo-Poderoso. E onde nós estamos, nós somos ali embaixadores de Cristo. Somos ali embaixadores do seu reino, não é verdade? Então, se você está aqui na igreja, o reino de Deus está aqui representado através de você. Amém? E se você está no seu trabalho, o reino de Deus também está ali representado através de você. Amém? E se você está jogando bola, quando o cara dá um chutão na sua canela, o reino de Deus também está ali, não está? Amém. Só falaram amém as que não jogam futebol. Você é um representante do reino de Deus, não é verdade? O reino de Deus, ele é espiritual. E ele será um reino maravilhoso que nós queremos habitar para todo sempre. Semana passada, meu pai ele assistiu uma reunião da Ordem dos Pastores Seção São Paulo, lá no Itaim Paulista. Ele estava assistindo lá na igreja do meu pai, e
Existem algumas visões escatológicas, né, meus irmãos, de como que as coisas vão acontecer. Nós estamos estudando sobre o Apocalipse e existem algumas teorias, né, porque o assunto ele é interpretativo. E o pastor que estava pregando, ele falou que o céu vai descer e nós viveremos aqui na terra e o céu será aqui na terra. Existem alguns teólogos que definem isso com unhas e dentes e eles têm base bíblica para isso. Mas meu pai vai lá e me liga. A gente está falando dele. Rafa, me diz uma coisa, aquele pastor pregou que o céu vai ser aqui, não é bem assim que eu creio não. Falou, poxa, então é propaganda enganosa. Eu aceitei a Jesus para ir para o céu, se o céu é aqui, que bagunça é essa, né? Eu falei, pai, não é bem por aí, né? A gente tem isso lá do Apocalipse que fala que a Nova Jerusalém vai descer e que vai ser aqui na terra, mas a gente também, existem outros textos que falam que o Senhor está lá nos preparando o lugar, né? Que a gente vai lá morar com Ele para todo sempre no céu. Então existem algumas interpretações, mas você é crente, né? Eu falei, sou, então você vai para o céu, pai, fica tranquilo, você vai morar no céu, seja aqui na terra, seja na terra, vai ser céu para você. Mas quando nós somos habitantes e somos ali servos de um reino espiritual, meus irmãos, nós devemos trabalhar para que seja céu em todos os lugares onde a gente estiver. E era isso que o pastor estava querendo dizer, que a gente precisa viver e agir transformando todos os lugares onde a gente está em céu. Ali tem que ser uma agência do reino de Deus, porque eu sou um representante do reino de Deus e eu preciso agir de acordo com a minha função. Este reino será completamente manifestado quando Jesus voltar para julgar o mundo e abolir o mal para sempre. Apocalipse 21, 3-5 diz: E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. A verdade é que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós viveremos num novo reino. E nesse reino, meus irmãos, é só alegria. Eu encontrei um pastor amigo meu, foi meu professor na faculdade teológica. E a gente estava conversando, ele falou: Rafa, você lembra, né, como que é a minha visão de céu? Eu falei: Não lembro não, professor. Qual que era? Dele: Primeiro, que vai começar com uma churrasqueira borda infinita. Não tem piscina borda infinita? É churrasqueira borda infinita. Por onde eu andar, vai ser carne, é picanha e tudo. E os campos não serão simplesmente campos, serão campos de futebol. E vários campos de futebol. E só o tricolor vai jogar. E ele vai ganhar todos os jogos. Eu falei: esse céu eu também quero. O céu que o tricolor vai ganhar sempre. Quem sabe, né, meus irmãos? A gente tem essa expectativa aí. Em algum dia as coisas possam ser melhores. O reino de Deus, meus irmãos, ele não é nacional e ele não é étnico. Deus não veio salvar só algumas pessoas. Deus não veio salvar só os bonzinhos. Muito pelo contrário, Ele disse que Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O médico, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os que estavam doentes. O reino de Deus, Jesus não veio instituir um outro tipo de reino e que você pode entrar nele na galera. Eu cresci na igreja, então eu já estou automaticamente fazendo parte do reino de Deus. Não existe esse negócio de solo americano, né? Que você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. E nasceu na igreja, você é crente. Isso aí não existe, meus irmãos. Não existe. E se você não tem uma história para contar, uma história de transformação, você precisa fazer uma oração hoje e uma autoavaliação e realmente se perceber em você uma transformação de vida real e verdadeira. E perceber se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Porque não existe salvação no bando.
Não existe se a lista assina aqui e você já faz parte do reino. Fazer parte do reino de Deus é uma decisão pessoal. É pessoal, é íntimo, é do fundo do coração. Jesus nos ensinou sobre um novo tipo de reino, onde apenas aqueles que tiveram um encontro pessoal com Ele poderão fazer parte e desfrutarão das suas delícias. Mas nós temos também uma terceira e última novidade que o Senhor veio nos trazer. Jesus veio trazer uma nova vida. Jesus veio nos trazer um novo nascimento. João 3,3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para viver uma nova religião, para viver um novo reino, nós precisamos viver uma nova vida. Nós precisamos nascer de novo. Aí, se você não tem uma intimidade com a palavra de Deus ou com essa história, você possa fazer a mesma pergunta que Nicodemos fez: mas como assim nascer de novo? E se você ler um pouquinho mais para frente, em João 3,31, ele dá a entender que a interpretação melhor para essa palavra seja nascer do alto. Nascer de novo e nascer do alto. Então não é um nascimento puramente físico, apesar de que a gente fala, né, que quando nós estamos bem, quando nós servimos a Deus com alegria, nós ficamos com rostos mais bonitos, né? Então, se você quer ficar um pouquinho mais bonito, servir a Deus também é uma boa opção, tá? Fazer ter um encontro com Deus também é uma boa opção. Você fica mais bonito, mais sorridente, no mínimo. Mas para feiura não tem salvação não, tá, Marcos? Aí não tem academia que resolve. Que resolve. Tem até uma piada interna aqui, tá, meus irmãos? Depois a gente explica para vocês. Nascer do alto. Isso implica numa ação, meus irmãos, puramente divina. Não existe autonascimento espiritual. Não existe nada que você possa fazer que você do nada vai nascer de novo sozinho. A ação do novo nascimento, a ação para uma nova vida é uma ação espiritual que vem do alto, que vem de Deus. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Abra a sua Bíblia, acompanhe esse texto. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. A nova criação, a nova criatura, um novo meio de viver, um novo modo de agir, procedem de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, que ao som da sua voz, da sua palavra, Ele pode abalar toda a sua estrutura, meus irmãos. Ele pode mexer com a nossa vida. E quando eu perguntei para vocês no começo, por quem gosta de novidade, ficou implícito, né, que a gente gosta de novidade boa, né? Ninguém gosta de novidade ruim. Tem vezes que eu ligo para minha mãe, eu falei: mãe, tem alguma coisa nova? Ela falou: não, filho, graças a Deus está tudo na mesma, está tudo bem. Não tinha nenhuma novidade. Por quê? Porque estava tudo bem. Aí quando está tudo bem, a gente não quer novidade. Ou a gente talvez acha que não precisa de novidade. Mas ninguém gosta de novidade ruim. Se você gosta de novidade boa, se você quer uma novidade boa na sua vida, ela vem de Deus, elas procedem do alto. Aqui dá para a gente fazer um bom paralelo com a criação lá no Gênesis. Em Gênesis 2, há um paralelo entre uma nova criação, um novo nascimento, aos padrões humanos, aos padrões divinos, há uma relação entre a criação e a salvação. Gênesis 2:7, ele fala: e o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe
soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o texto que nós lemos, João 3,5, ele fala que Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quando o texto de Gênesis, quando ele fala soprou, ele vem do hebraico ruach, que é como se fosse o som de um ruach. É um som bem vocalizado, que traduzido para o grego é pneuma, que traduzido para a nossa língua é Espírito. O Espírito de Deus foi soprado na criação. E hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui à nossa disposição para acabar integralmente, quando Jesus voltar, com toda a ação pecaminosa, com todo o mal. Mas se você quer acabar com o poder e com o domínio do pecado na sua vida, você precisa do sopro de Deus na sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser lavado com a água. Você precisa nascer da água e do Espírito, que é o nosso Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Tito 3,5, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. E agora nós precisamos, meus irmãos, fazer uma autoavaliação. Nós precisamos fazer uma autoavaliação de como que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o novo de Deus todos os dias? Nós cantamos aqui o cântico, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, mas a Cláudia falou que ela cantava esse cântico não vou perguntar quantos anos eram atrás, mas há alguns anos atrás, ela estava na reunião de treinamento ali, jovens, adolescentes, então tem algum tempinho, não muito, né, Cláudia? Mas como que é possível a gente cantar um cântico novo, um cântico que a gente já conhece há bastante tempo? Como que é possível viver um novo de Deus, sendo que eu já nasci há muito tempo? Ou como é possível viver um novo de Deus se eu já encontrei, já tive um encontro com um Deus Todo-Poderoso e eu já sendo crente? É a comunhão com o Senhor, é o revigorar do Senhor, é a água fresca que vem do trono do Deus Todo-Poderoso. É uma água nova todos os dias, meus irmãos. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, a cada vez que você lê o texto, você tem um novo de Deus, mas esse texto já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Toda vez que você ora ao Senhor e você repete uma oração que talvez você já tenha feita, é o novo de Deus que está falando com você, porque é o Espírito Santo de Deus que está agindo através de você e falando com você. A gente fala de beber água todo dia, e quando a gente fala do riacho, né, que vai correndo água, nunca é a mesma água. Não é verdade? É água, mas nunca é a mesma água. É uma água nova. É uma água nova todo dia. E é uma água nova toda vez que eu vou buscar por essa água. Nós precisamos do novo de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho das Boas Novas. A palavra Evangelho significa Boas Novas. A palavra Evangelho significa uma boa notícia, que foi a palavra que os anjos deram ali aos pastores, quando foram falar do nascimento de Jesus. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Essa foi a palavra dos anjos. E nós precisamos hoje, Jesus precisa nascer no nosso coração hoje. E vai ser boa nova para a gente hoje. Como foi boa nova para os pastores há mais de 2000 anos atrás. Como foi boas novas para mim no dia 10 de junho de 1996, quando eu reconheci Jesus no meu coração. Foi boas novas para mim. Eu tinha 10 aninhos de idade. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração e falou: Rafael, você tem 10 anos, você é um menino, é um garoto, mas você precisa do novo de Jesus, do novo de Deus na sua vida. O primeiro nascimento, meus irmãos, nós conhecemos, ele foi manchado pelo pecado, mas Jesus
veio nos purificar de toda a injustiça. Ele não nos veio apagar, não veio apagar o nosso passado. Ele não veio dar um reset no nosso cérebro. Ele não veio pegar o arquivo aqui e dar um delete. Não é isso que Jesus veio fazer. Mas Ele veio fazer o quê? Tirar o peso do pecado. Talvez você possa pensar assim e falar, é verdade. Existem assuntos na minha vida, situações que eu enfrentei, que eu não gosto de conversar, porque este assunto me faz mal. Existem assuntos ou lembranças de atitudes que eu tive, que elas não me trazem boas lembranças. E eu sinto vergonha quando eu lembro desse tipo de atitude. Eu sinto nojo quando eu lembro o que eu fiz. Você quer mudar esse sentimento no seu coração? Você quer tirar este peso dos seus ombros e lembrar deste fato, não dando ênfase ao pecado, mas dando ênfase na transformação que Jesus operou na sua vida? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nós precisamos escolher, meus irmãos, escolher viver uma vida nova. Nós precisamos escolher viver uma nova religião. Nós precisamos escolher viver num novo reino. E nós precisamos escolher viver uma vida nova. E eu, como sou um bom discípulo, ou me esforço muito para ser, discípulo do pastor Carlos Jones, eu não posso sair daqui dessa noite sem fazer essa pergunta. Você que talvez veio nos visitar, ou você que já tem vindo à igreja há algum tempo, tem buscado, mas você ainda continua com seus ombros pesados. Você continua carregando um fardo que está te cansando. Você continua tendo lembranças que te impedem de caminhar para frente. Coloque todas elas nessa noite diante do altar do Senhor, que Ele vai te dar um leve fardo. Feche os seus olhos, ore ao Senhor e fala: Senhor, tira isso do meu coração, que no meu coração habite apenas o Espírito Santo de Deus, que limpa todo o pecado, que me faz viver uma vida nova. Eu quero uma vida diferente, Senhor, eu não quero continuar vivendo da mesma forma. Eu quero nascer de novo. Eu quero começar do zero. Eu quero poder falar que no dia 10 de julho de 2022, eu tive um encontro diferente. Um encontro que nem teve Nicodemos. Um encontro que mudou radicalmente a minha vida. Um encontro que tirou as escamas dos meus olhos e que me fez ver claramente. Senhor, vem habitar no meu coração. Mas há também aqueles que talvez estejam falando assim, fala: pastor, eu já sirvo a Deus há muito tempo. Eu já entreguei a minha vida aos teus pés, diante do teu altar. Mas eu quero viver um novo tipo de religião. Eu não quero viver apenas uma religião que seja pautada em programações de vir ou não na igreja. Eu não quero viver uma religião que entregue o dízimo por obrigação. Eu não quero viver uma religião que faz de tudo para não faltar no culto no primeiro domingo porque tem celebração da ceia.
Eu quero viver uma religião diferente, uma religião que seja pautada pela intimidade com o Senhor. Senhor, escute a minha oração. Eu quero viver de maneira diferente. Em nome de Jesus, amém.